normal ter dor na relação? Eu recebo muito essa queixa no consultório e eu queria que a doutora Lê explicasse um pouquinho pra gente sobre os tipos de dor na relação. Elô, infelizmente, a dor na relação sexual é algo que acomete muitas mulheres e muitas delas nem sabem que isso pode ser tratado. Todas as semanas eu recebo pacientes que têm dores desde a sua adolescência, desde o início da atividade sexual, e elas achavam que isso era normal e permaneceram durante toda a adolescência e o início da fase adulta tendo dores na relação. E quando a gente pergunta isso na consulta, elas se admiram quando elas percebem que é possível tratar e viver sem esse tipo de dor, que infelizmente incapacita muito, não só a paciente, mas também o casal. Ale, explica um pouquinho quais são as causas dessa dor. O que leva a paciente a ter dor na relação? Porque muita gente acredita que a dor na relação sexual ela é exclusivamente pela falta de lubrificação. Mas nós temos também outras causas. Nós temos os traumas, dependendo do tipo da atividade sexual, mas uma causa muito comum é a contratura da musculatura do assoalho pélvico. Quando a gente examina essas pacientes, no toque vaginal, a gente percebe que existe uma tensão na musculatura que está ao redor do ânus e da vagina. Essa musculatura é mais tensa e essa tensão leva a uma dor na penetração durante o ato sexual, que é diferente de uma dor também muito presente, mas aí devido à endometriose. A endometriose é uma outra doença que ela pode levar à dor na relação, mas a dor causada pela endometriose é uma dor na profundidade e não uma dor na penetração. É importante a gente entender direitinho em que momento o paciente tem dor, ela mesmo perceber isso, porque muitas acham que isso é natural e nem percebem em que momento realmente sentem essa dor. Ao mesmo tempo, tem outras posições que favorecem aquela dor da penetração, que é a dor da contratura do assoalho pélvico. Quando você já distinguiu qual que é o problema que leva à dor, quais são os tipos de tratamento que tem para isso? O que ela tem de opção para melhorar e conseguir viver sem essa dor? Muito legal, Elô, porque é importante que elas saibam que existe sim tratamento, porque uma paciente, uma mulher que ela sempre sente dor no ato sexual, ela vai condicionando a relação sexual com dor. E aí aquilo, quando ela já inicia o ato sexual, os carinhos, já remete àquela informação de dor no cérebro e isso dificulta ainda mais o início da relação. Então nós temos vários tratamentos. O tratamento ele vai depender da causa. Então para endometriose nós vamos ter o tratamento cirúrgico ou hormonal para controle da doença. Para tratamento da musculatura, dessa musculatura que tem uma disfunção do assoalho pélvico, é fundamental a fisioterapia. Nós temos medicações tópicas com uso de cremes, supositórios para relaxamento, para favorecer o relaxamento dessa musculatura do assoalho pélvico. Nós podemos também, em alguns casos em que a fisioterapia e com o uso dessas medicações não está tendo uma boa resposta para relaxamento do assoalho pélvico, fazer infiltrações até com toxina botulínica, que elas vão propiciar um relaxamento mais duradouro e aí a fisioterapia vai conseguir tratar vai ter mais tempo, uma janela para tratamento maior para essa paciente. E normalmente essas pacientes elas têm associado também bastante ressecamento. E aí para o ressecamento a gente tem outras possibilidades. E aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente o que a gente pode falar do ressecamento e também que pode contribuir com essa contratura muscular, com essa disfunção do assoalho pélvico. O ressecamento é algo que assim é muito frequente, né? Ele principalmente vem na mulher ou na menopausa ou na mulher que já por ter essa dor ela já começa a não ter a lubrificação durante o ato sexual, ou mulheres que estão em tratamento para câncer de mama, por exemplo, que ela tem um bloqueio hormonal. Mulheres que são usuárias de pílula durante muito tempo, então acaba tendo bastante ressecamento. Então, muitas vezes a mulher usa um gel durante a relação e não sente melhora. Ela fala, mas isso não ajuda tanto. Então, o que a gente tem de novo é, às vezes, o uso de alguns cremes com hormônio tópico. O grande problema do creme é que quando para de passar, para de fazer efeito. E tem mulher que se incomoda em aplicar o creme 3 vezes por semana. E tem mulheres que têm contraindicação. Então o que a gente tem de novo hoje para isso é o laser vaginal, que hoje a gente utiliza muito o Fotona, por ser um laser muito seguro. Então ele
é um laser aplicado dentro da vagina, é um procedimento indolor, e o laser ele manda esses pulsos dentro da vagina e faz com que você tenha que exista uma recuperação do colágeno. E só por recuperar o colágeno melhora tanto o trofismo da parede vaginal, então a mucosa fica mais jovem, vamos dizer assim, e com isso melhora bastante a lubrificação. Então hoje o laser revolucionou o tratamento para o ressecamento vaginal, porque ele trouxe essa possibilidade mais duradoura e muito mais eficaz, com melhora muito expressiva na relação sexual. E quando eu converso sobre laser, sobre o uso do laser em pacientes que elas têm ressecamento vaginal e isso interfere bastante na relação sexual, elas me perguntam se existe algum preparo para esse tipo do procedimento e quantas vezes é necessário. É algo que elas vão sempre precisar fazer todo mês, a cada 6 meses? Como funciona o tratamento? O preparo, na verdade, pode não haver preparo nenhum. Ok? Às vezes tem paciente que usa um pouquinho de hormônio antes, mais para melhorar o desconforto de introduzir o aparelhinho durante o procedimento, mas ele não é necessário para o procedimento se ela não tiver essa queixa. A primeira sessão, depois de 15 a 20 dias, ela já começa a ter bastante resposta, então com mais ou menos uns 20 dias ela já sente muita melhora, com um pico de melhora de 30 dias depois. Em geral, para uma mulher que tem muito ressecamento, pelo menos 2 sessões são interessantes, porque na primeira sessão ela já sente uma melhora, na segunda ela fica muito melhor. E a gente fala em até 4 sessões. E o intervalo dessas sessões tem que ser de 30 a 40 dias idealmente. Tem algumas que fazem 1, 2 sessões e se sentem bem, e eu sempre digo que o critério até de fazer mais sessões é dela. Ela sente se ela tem essa necessidade ou não. Se ela ainda sente que ainda tem ressecamento e quer melhorar, ela pode fazer até 4 sessões com esse intervalo. E muitas vezes ela vai voltar depois de um tempo, às vezes 6 meses a 1 ano, para refazer, porque o procedimento ele tem mais ou menos uma duração de 6 meses a 1 ano. Depois essa atrofia pode ir retornando e aí, como ela já teve uma boa melhora, ela volta. Ela não precisa esperar voltar ao que era antes para refazer o laser. A gente já orienta, não espere chegar naquele ponto que está muito difícil de novo, muito ressecado, para fazer de novo a sessão. Percebeu que está voltando um pouquinho de dor, de desconforto na relação, vem e faz mais uma sessão para sentir, para não ter que chegar naquele ponto de ter que fazer várias novamente para restabelecer o colágeno. Muito legal. Bom, vocês viram que sentir dor na relação não é normal e que a gente dispõe de vários recursos, tanto de tratamentos medicamentosos, a fisioterapia e também de tratamentos minimamente invasivos que podem contribuir com a melhora desse sintoma. Procure ajuda, com certeza.